Boa noite, meus amados. Quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo 12, nós notamos que estavam se juntando a Davi homens de diversos lugares, homens vindo de todas as tribos de Israel, homens diferentes, de culturas diferentes, embora todos pertencendo à família de Israel, eram povos já de cultura diferente, de tribos diferentes, com pensamentos diferentes, mas estavam unidos. E havia ali no meio daqueles homens, daquele grande exército que se formou, o exército como o exército de Deus, havia entre eles paz, havia entre eles harmonia, e havia no coração deles uma grande alegria. Você vai notar isso lendo o versículo 18, 1 Crônicas 12, versículo 18, versículo 38 e versículo 40. O 18 diz assim: então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropa. Então o texto diz que apesar de virem homens de diversas regiões, inclusive da família de Saul, que até então era de certa maneira inimigo de Davi, havia paz entre eles. O versículo 38 descreve que havia harmonia, e a harmonia porque o povo estava unido como um só povo, uma só alma, um só coração. A harmonia é isso, unidade, pensamentos iguais e caminhando na mesma direção. Nota aí o versículo 38, todos estes homens de guerra, cerca de 350 mil homens que se ajuntaram a Davi, todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel, que não vieram com estes homens, que não faziam parte do exército, eram unânimes no propósito de fazer Davi rei. Uma nação até então dividida, Davi governando sobre Judá, e as demais tribos seguindo a família de Saul, mas nesse exato momento havia entre eles paz, harmonia. Não havia mais conflitos entre aqueles homens, e eles estavam unidos num só propósito, unânimes. Havia harmonia entre eles e grande alegria, como descreve o versículo 40. Também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo e cachos de passas, e vinho, azeite, bois e gado miúdo, em abundância, porque havia regozijo, grande alegria em Israel. Nos surpreende perceber a maneira como Deus estava agindo de fato. Precisamos enfatizar isso, Deus estava agindo. O verso 18 diz que havia paz, havia harmonia, havia grande alegria no meio do povo naquela ocasião em que todos estavam se juntando a Davi, preparados para fazer de Davi o rei, porque era Deus quem estava ajudando. Versículo 18 diz: paz com os que te ajudam, finalzinho do verso 18, porque o teu Deus, esse é aquele que te ajuda. Irmãos, quando Deus está do nosso lado, ou melhor, quando nós estamos do lado de Deus, escolhemos ter Deus do nosso lado, as coisas caminham realmente bem, de forma, poderíamos dizer, assombrosamente maravilhosa. Foi Davi falando no livro de Salmos da maneira assombrosamente maravilhosa com a qual Deus o havia formado. E de forma assombrosamente maravilhosa, Deus estava unindo a nação de Israel para estar debaixo do governo de um só rei, o rei Davi. E havia paz, havia harmonia, e havia grande alegria no coração do povo naquele instante. Eles haviam acabado de perder o rei Saul, mas estavam ali, desfrutando de paz, harmonia e grande alegria.
E a razão pela qual Davi estava desfrutando disso tudo é porque Deus estava do seu lado, Deus o estava ajudando. E nós entendemos que Deus o estava ajudando porque Davi fez uma escolha muito certa na sua vida. Davi havia escolhido bem os seus aliados, como nós vimos em 1 Crônicas capítulo 11. Ele havia escolhido ter do seu lado pessoas experientes, sábias, pessoas cuja vida, os muitos anos lhe deram experiência na presença de Deus. Os anciãos estavam do lado de Davi. Davi escolheu bem os seus aliados. Ele contou com a ajuda dos anciãos, ele contou com a ajuda de homens corajosos, os grandes valentes listados no capítulo 11. Valentes, pessoas que tinham coragem de fazer o que fosse necessário para ajudar Davi a crescer. Mas de todas as escolhas que Davi fez como aliados, a principal e a mais importante foi ter escolhido Deus, e incluir Deus na lista dos seus aliados. Então nós podemos perceber o quanto é importante ter Deus do nosso lado. Quando nós incluímos Deus na nossa vida e permitimos que Deus faça parte da nossa vida, então nós vamos desfrutar de fato de paz, harmonia e grande felicidade, grande alegria. Porque embora tivesse incluindo pessoas de diversas tribos de Israel ao bando de Davi, ao grupo de Davi, para fazer de Davi rei, pessoas diferentes, Deus acrescentou as pessoas certas para estar do seu lado. Você nota aqui em 1 Crônicas capítulo 12, que Deus escolheu, foi Deus quem incluiu essas pessoas. Elas estavam se aproximando de Davi porque Deus estava escolhendo essas pessoas para estar do lado de Davi. E Deus incluiu ao lado de Davi pessoas valiosas, como nós podemos ver no versículo 14, quando fala dos gaditas, da tribo de Gade, e fala que desta tribo, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor dele valia por 100 homens. Era tão valioso quanto 100 homens. E o maior valia por 1000. Deus estava acrescentando ao grupo de Davi, debaixo da liderança de Davi, ao exército de Davi, homens valiosos. E a ideia é pessoas capacitadas, que estavam preparadas para todas as coisas, de tão bem capacitadas, habilidosas, que descreve o texto que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. E não é bom quando Deus aproxima da gente pessoas assim, pessoas que têm habilidade, que podem nos ajudar em diversas áreas. Que nós podemos dizer: olha, esse daqui é o meu braço direito, porque eu sei que posso contar, e sei que não importa o que eu precise, Ele é capaz de resolver. E assim estava Deus incluindo ao exército de Davi pessoas valiosas. Lá estava Deus agindo, incluindo ao exército de Davi pessoas espirituais, ou seja, cheias do Espírito Santo. Não qualquer pessoa, não apenas habilidosas, porque tem muita gente que tem habilidade manual. E aqui os homens eram mestres. A gente vê ali a descrição: homens preparados para a guerra, que atiravam com arco e flecha, ou atiravam com a funda, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, como se fosse a mesma coisa. Não é todo mundo que tem esse tipo de habilidade. Eu não tenho. Na verdade, eu sou até devagar para muitas coisas. Vou devagarzinho. Vai sair? Vai, mas olha, no meu tempo, no meu ritmo. Mas esses homens não, eram valiosos e eram homens cheios do Espírito, homens espirituais ao lado de Davi. Nota bem o versículo 18. Versículo 17, Davi se preocupou com os homens que estavam se aproximando e perguntou: é de paz a vinda de vocês? Porque se vocês estiverem tramando alguma coisa, que Deus repreenda a vida de vocês. Então, versículo 18, entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e ele disse: nós somos teus, ó Davi,
E contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, Pai, seja contigo, e paz com aqueles que te ajudam, porque sabemos que Deus te ajuda. É sempre bom lembrar que, diferente de hoje, que o Espírito habita em nossas vidas, o Espírito só entrava na vida de pessoas que estavam na presença de Deus e caminhando com Deus, e entrava na vida dessas pessoas para que a vontade de Deus pudesse ser feita. Então podemos perceber que Deus estava escolhendo as pessoas certas para estar do lado de Davi, pessoas que contribuíram para que houvesse no meio do seu exército, no meio da sua nação, paz, harmonia e grande alegria. Pessoas valiosas, habilidosas, capazes, pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, porque estavam andando com Deus, e sabiam que Deus estava ajudando Davi, e que seriam abençoados se fizessem o mesmo, também ajudassem a Davi. Deus estava acrescentando ao exército de Davi, para promover todo esse bem na nação de Israel, não apenas pessoas valiosas e espirituais, mas também pessoas fervorosas. Você sabe o que são pessoas fervorosas? Pessoas que têm entusiasmo, pessoas que agarram uma causa, abraçam uma causa e aí estão de coração para levar isso para frente. E mais uma vez, é sempre bom ter do nosso lado pessoas assim. Elas nos encorajam, elas não apenas olham para os nossos sonhos e veem a mão de Deus, como elas nos incentivam a buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Pessoas fervorosas, e nós podemos notar isso no versículo 32, de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destos para ordenar a batalha com ânimo resoluto, um espírito firme, determinado, pessoas que estavam prontas para estar do lado de Davi para o que der e vier, exato, fervorosas de espírito, entusiasmadas. Onde você for, eu vou com você. O que você precisar, conte comigo. Não é à toa que a nação estava desfrutando de paz, harmonia e grande alegria. É porque as pessoas certas estavam sendo trazidas para o lado de Davi. Pessoas valiosas, espirituais, fervorosas, pessoas prestativas. Pessoas prestativas, como nós vimos aí no versículo 40. Nós vimos que se aproximou de Davi um grande exército, e aquele exército tornou grandioso. Mais de 350.000 homens. É muita gente. É toda a população de Praia Grande. Cerca de 300.000 homens, 350.000 homens. E diz que esses homens passaram 3 dias com Davi. Versículo 39 diz isso. Passaram 3 dias ali comendo, bebendo. Por quê? Porque ao lado de Davi havia pessoas prestativas. Porque os seus irmãos lhes tinham feito provisões. Também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos, sobre bois, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas e vinho, azeite, bois e gado miúdo, e tudo isso em abundância. Porque havia grande alegria em Israel. O povo estava tão animado que Deus despertou no meio do povo pessoas prestativas, que tinham um coração aberto para contribuir, para ajudar, não apenas para dizer, conta comigo, mas para fazer aquilo que era necessário.
mandaram pão, provisões de farinha, figos, cachos de passas, vinho, azeite, bois e gado miúdo em abundância. Irmão, você consegue imaginar o que é necessário de comida para manter 350 mil homens? Estamos falando de homens. Você sabe o tanto que um homem come? Muito. E agora imagina manter por 3 dias tranquilamente mais de 350 mil homens. É muita comida. E você nota que eles contribuíram com tudo isso e ninguém reclamou, porque o coração do povo estava feliz. E escolher estar do lado de Deus e ter Deus do nosso lado é realmente uma bênção. Nos permite ver a mão de Deus agindo, aproximando da gente aquelas pessoas que são importantes, pessoas valiosas, espirituais, fervorosas, pessoas prestativas. E isso nos permite desfrutar daquilo que Davi estava desfrutando: paz, harmonia e grande alegria. E eu fiquei pensando como é maravilhoso notar isso na vida de Davi, no reino de Davi, na nação de Israel, o que Deus estava fazendo. Porque eu leio em Atos capítulo 2, versículo 47, que os discípulos estavam unidos também, perseverando na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, diariamente. E Deus ia acrescentando à igreja aqueles que eram salvos. E aí você vai lá para 1 Coríntios 12, 18, você vê que Deus acrescentou pessoas com dons de acordo com o que estava dentro do seu coração, como lhe aprouve. Aprove a Deus acrescentar os membros dentro do corpo de acordo com a sua própria vontade. Eu fico vendo a qualidade de membros que Deus vai acrescentando à sua igreja. Pessoas valiosas, quando Deus acrescenta. E que fique bem claro, quando Deus está do nosso lado e agindo em nosso favor, quando nós escolhemos fazer de Deus o nosso aliado, quando entregamos a nossa vida e o nosso futuro nas mãos de Deus, como fez Davi, aí vamos desfrutar de paz, harmonia e grande alegria, porque vamos ver Deus acrescentando ao nosso lado pessoas valiosas, pessoas espirituais, pessoas fervorosas, entusiasmadas e pessoas prestativas. E eu fico pensando que é o mesmo que Deus deseja fazer na nossa vida, e é o mesmo que Deus deseja fazer na nossa igreja. Se queremos desfrutar na nossa vida de paz, de harmonia e de grande alegria, se desejamos desfrutar disso na nossa igreja, porque há tantas igrejas, não é, que é tumultuada, falta paz dentro da igreja, falta harmonia entre os irmãos nunca estão concordando com nada, e parece que falta alegria também. Então, se nós queremos desfrutar dessas coisas em nossas vidas, paz, harmonia e alegria, se desejamos desfrutar disso dentro da casa de Deus, na igreja, precisamos fazer como Davi, permitir que Deus age em nossas vidas, e entregar nossas vidas nas mãos de Deus, e andar cada dia lado a lado com o Senhor. E se eu estiver agindo assim, e você estiver agindo assim, então nós vamos desfrutar disso na minha vida, na sua vida, e é claro, dentro da casa de Deus, na igreja também. Paz, harmonia e grande alegria. Porque ter Deus do nosso lado
faz toda a diferença. Então, talvez, resumindo a mensagem de hoje, essa seja a frase que merece atenção e deve ser gravada em nosso coração: ter Deus do nosso lado faz toda a diferença. Nos permitirá desfrutar de paz, harmonia e alegria, e vai acrescentar à nossa vida pessoas valiosas, espirituais, fervorosas e prestativas. Que Deus continue abençoando assim as nossas vidas e que Ele continue abençoando assim a nossa igreja, com pessoas que têm estas qualidades, para a sua glória e o seu louvor. Amém?